Olá, você costuma sentir dores no peito do nada? Uma alegria súbita e inexplicável? Ou seja, alteração de humor? Alteração nos batimentos cardíacos? Uma sensação incômoda de sufocamento na garganta? Ou uma angústia profunda que parece não ter qualquer razão de existir no seu dia a dia? Saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Neste vídeo, você vai ver que muitas e muitas pessoas vivenciam isso diariamente e correm a um consultório médico em busca de respostas para o que sentem, aceitando na maioria das vezes o diagnóstico clássico de ansiedade generalizada ou síndrome do pânico. Mas, e se eu te disser que pode ser algo bem diferente e que precisa trilhar um caminho definido para resolver isso? Embora o acompanhamento clínico tradicional seja absolutamente essencial e indispensável para a preservação da nossa saúde, existe um outro lado dessa mesma moeda que, quando ignorado, prejudica sua vida por inteiro. Hoje vamos mergulhar de cabeça na relação direta entre a mediunidade ostensiva e os distúrbios de ansiedade, entendendo de vez porque as pessoas que possuem uma sensibilidade energética mais aflorada costumam carregar um fardo psicológico e físico tão pesado. Antes de darmos início a essa jornada profunda de autoconhecimento e liberação, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos transformadores. Deixe o seu gostei para fortalecer o nosso trabalho e compartilhe este vídeo com aquele amigo ou familiar que você sabe que precisa ouvir essa mensagem no dia de hoje. Para entender por que o médium ostensivo sofre tanto com a ansiedade, precisamos primeiro olhar com atenção para a própria constituição biológica, psíquica e energética desse indivíduo. A mediunidade ostensiva não deve ser vista como um poder mágico, um dom sobrenatural ou uma dádiva exclusiva concedida a poucos escolhidos. Trata-se, na verdade, de uma faculdade orgânica, uma hipersensibilidade neurológica e psíquica extremamente apurada e real. Pense no médium ostensivo como se ele fosse uma antena parabólica de altíssima precisão que continua permanentemente ligada na tomada, captando tudo ao seu redor, enquanto a maioria das pessoas ao seu redor capta apenas os estímulos do mundo físico. Imediatamente, a pessoa com mediunidade ostensiva capta vibrações, pensamentos, emoções, cargas fluídicas e frequências espirituais do ambiente e das pessoas que cruzam o seu caminho. O grande problema surge justamente quando essa antena capta sinais sem parar 24 horas por dia e o indivíduo simplesmente não sabe como desligar ou filtrar essa recepção contínua. Imagine a confusão mental de morar em uma casa onde 10 aparelhos de rádio estão ligados ao mesmo tempo, cada um em uma estação diferente e com o volume no máximo. A mente do médium que ainda não passou por um processo de educação e disciplina funciona exatamente dessa maneira. Esse excesso de estímulos invisíveis sobrecarrega diretamente o sistema nervoso central. Quando você entra em um ambiente carregado de discórdia, em um hospital onde há muito sofrimento, em um cemitério, em uma delegacia, ou simplesmente passa ao lado de alguém que está vivenciando um momento de luto, raiva ou desespero profundo, seu corpo fluídico absorve automaticamente aquela carga energética. Como o seu cérebro físico não consegue identificar imediatamente de onde vem aquele sentimento, aquela angústia, aquela sensação de culpa sem saber de quê, ou aquele desespero, aquele aperto no peito, então o seu corpo aciona um alarme interno de emergência. É exatamente aqui que a biologia e a fisiologia do corpo humano entram em ação. Seu cérebro interpreta aquela carga energética desconhecida como se fosse uma ameaça física real e imediata à sua vida.
O hipotálamo dispara sinais de alerta para as glândulas suprarrenais, que imediatamente liberam grandes quantidades de adrenalina e cortisol em sua corrente sanguínea. O seu coração começa então a ter um ataque cardíaco. Para enviar mais sangue nos músculos, a sua respiração fica curta, acelerada ou superficial para captar mais oxigênio. E toda a sua musculatura se contrai em um estado de alerta total para lutar ou fugir. O problema é que isso se repete todo dia, a todo momento. Lembra da analogia das 10 estações de rádio ligada no máximo do volume dentro da casa que você está? Então esses estímulos vão acontecendo vez por vez e criando então esse estado de tensão contínua. Para a medicina tradicional e a psicologia, esse quadro é descrito perfeitamente como um ataque de pânico clássico ou uma crise grave de ansiedade generalizada. Mas, para uma pessoa que possui uma faculdade mediúnica ostensiva, nada mais é que o corpo físico reagindo a uma aproximação espiritual, a uma captação de ambiente ou a uma proteção fluídica. O médium sente na pele o medo, a dor ou o desespero de uma entidade desencarnada que está próxima ou o sofrimento de um ambiente inteiro, mas por falta de conhecimento e discernimento, toma aquela emoção para si, acreditando piamente que o sentimento é seu. E é esse grande erro de interpretação que alimenta e perpetua o ciclo doloroso da ansiedade. Além das captações ambientais, existe a questão grave do vampirismo energético e das obsessões espirituais. Espíritos que ainda se encontram em estados de profundo sofrimento, perturbação ou apego excessivo às sensações da matéria, buscam naturalmente a luz, a vitalidade e a energia dos médiuns encarnados. Quando o médium vive sem qualquer tipo de disciplina mental ou espiritual, alimentando rotineiramente pensamentos de pessimismo, raiva, medo ou culpa, ele sintoniza diretamente com essas entidades sofridas. Ao se aproximarem da aura desse meio, esses espíritos transferem fluidos densos e doentios, gerando tonturas, náuseas, tremores no corpo e um medo irracional e avassalador, além de algumas dores localizadas em alguns pontos. Por isso, uma dica de ouro aqui, que eu já dei em outro vídeo, é: médiuns, evitem se expor a noticiários densos, a músicas densas, porque a densidade das notícias vai sobrecarregar a sua vibração e atrair essas energias que perturbarão o seu campo. Então fica atento, qual a necessidade de assistir jornais diariamente? Fala sério. Será que você precisa mesmo dessa informação para a sua vida prática? Não tem outro meio de você buscar as informações de uma forma mais direta, sem estar se sobrecarregando de tanta notícia negativa? Pensa um pouco sobre isso. A ausência de uma rotina de higiene mental e espiritual coloca o médium em um estado contínuo e exaustivo de hipervigilância. O seu corpo e sua mente nunca relaxam completamente porque estão constantemente tentando se defender de sensações e forças que uma pessoa nem sequer consegue enxergar ou compreender. Trata-se de um cansaço físico e emocional devastador, que faz com que uma pessoa acorde já exausta pela manhã, como se estivesse trabalhado durante toda a noite enquanto dormia. E provavelmente trabalharam ou estiveram sendo maltratados, abusados no campo astral, por terem baixado a guarda, se envolvido em notícias, em climas de disputas intensos e em um estilo de vida que sobrecarrega essa situação. Se você está se identificando com absolutamente tudo o que foi dito até este momento do vídeo, ou conhece alguém que está passando por isso, escreva agora mesmo nos comentários que conhece alguém assim. Ou conte a sua própria experiência. Você já passou por uma crise de ansiedade repentinamente ao entrar em um local muito movimentado ou ao conversar com certas pessoas? Deixe seu relato detalhado aqui abaixo,
pois a sua história e o seu depoimento podem servir de consolo e orientação para outros inscritos que estão enfrentando esse mesmo desafio e se sentindo perdidos. Seu depoimento, com certeza, é muito importante e vai ajudar muitas pessoas. Caso você não queira se expor ou deixar o seu comentário, coloca lá no navegador oculto, uma função do YouTube, aonde o seu nome não aparece. Mas não deixe de colocar aqui o seu comentário para ajudar assim as pessoas. No entanto, é de extrema importância abrir um parêntese fundamental neste momento da nossa conversa. Todas as informações e orientações e conhecimentos apresentados neste vídeo possuem um caráter exclusivamente educativo, reflexivo e espiritual. Eles nunca substituirão a consulta, o diagnóstico e o acompanhamento médico com profissionais de saúde devidamente capacitados. Se você sofre com sintomas físicos e psíquicos de ansiedade, sua primeira atitude deve ser sempre procurar um médico psiquiatra ou um profissional da área. A avaliação de um profissional de saúde é indispensável para destacar ou tratar qualquer alteração fisiológica, hormonal ou química no seu organismo. Cuidar do seu corpo físico e da sua mente através da medicina tradicional é um ato de responsabilidade e amor próprio que anda de mãos dadas com a espiritualidade. É preciso entender que a ansiedade clínica e a ansiedade mediúnica frequentemente caminham juntas. A ansiedade de origem clínica costuma estar associada a gatilhos mentais bem estruturados, como preocupações excessivas com o futuro, pressões financeiras, traumas do passado ou padrões de pensamento obsessivos e repetitivos. Ela segue uma construção lógica dentro do seu ego que, digo de passagem, acaba atraindo energias de baixa vibração e criando um ciclo vicioso. Por isso que o médium, mesmo tendo motivos aparentes para uma ansiedade clínica, em seu caso, se torna mais intenso. Daí mais um alerta: não se exponha a notícias negativas que geram essas vibrações. Por outro lado, uma crise de origem predominantemente mediúnica costuma ser avassaladora e repentina, surgindo sem nenhum gatilho emocional prévio. Você pode estar vivendo um momento de paz absoluta, rindo na companhia de amigos ou descansando no conforto do seu quarto, e de repente, em questão de poucos segundos, uma onda devastadora de pavor, choro compulsivo, falta de ar, opressão no peito, dor no peito, entalo na garganta, toma conta do seu ser. Muitas vezes, essa sensação estranha desaparece com a mesma velocidade com que chegou, bastando que você mude de ambiente ou que a energia presente se afaste. Aqui eu deixo uma dica de ouro para você. Sentiu algo repentino desta forma, do nada? Questione se isso é seu, se faz sentido. E ao perceber logicamente que não é seu, mande que se afaste, ordene com uma energia, pode ser mental, não precisa falar para ninguém ouvir, mas mentalmente você, imagine agora você gritando, só na mente, ou você dando uma voz bem firme e imperativa. Pois é, faça isso, dê uma ordem bem imperativa, para que se afaste do seu campo tudo aquilo que não respira. Repita isso 3, 4, 5 ou 6 vezes. E daí você direciona depois disso o seu pensamento para algo tranquilo, agradável. Imagina-se em um jardim de rosas, imagina-se perto de uma cachoeira, e isso vai mudando a sua frequência. E assim como isso surgiu do nada, vai embora do nada. Quando fica constatado que os exames médicos estão em ordem e que existe sim a presença de uma mediunidade ostensiva não trabalhada, o caminho mais inteligente é buscar ajuda especializada para lidar com essa faculdade. É muito importante que o médium procure o auxílio e a orientação de um terapeuta holístico capacitado e experiente. Um bom terapeuta holístico conseguirá conduzir um trabalho de alinhamento dos seus centros de forças, conhecido como chakras, desbloqueio dos chakras, que é mais importante do que o alinhamento. Aliás, quero fazer um vídeo explicando a diferença entre alinhamento e desbloqueio, né? Realizar a limpeza do seu campo áurico, ensinar técnicas práticas de reequilíbrio energético, como a que eu ensinei agora há pouco, né? Esse profissional atuará como uma ponte valiosa, ajudando você a compreender como o seu corpo energético funciona e como você pode se blindar
de influências externas no seu dia a dia. Paralelamente ao acompanhamento médico e ao trabalho de um terapeuta holístico, o médium precisa assumir o compromisso de educar a sua própria mediunidade. A mediunidade sem estudo e sem disciplina é como um cavalo selvagem e desgovernado que arrasta o seu dono pelo chão. Mas a mediunidade educada, especializada e colocada a serviço do bem e da caridade se transforma em uma das ferramentas mais belas de consolador, evolução e autoconhecimento que uma pessoa pode ter. Para este estado de equilíbrio e paz interior, o médium ostensivo deve cultivar hábitos simples, porém extremamente poderosos em sua rotina diária. A prática da oração sincera e com sentimento, a meditação diária para desacelerar as ondas cerebrais e acalmar o fluxo de pensamentos. É muito bom recitar mantras, praticar a leitura constante de livros edificantes que elevam a sua faixa vibracional e buscar por um grupo sério de estudo espiritual, seja ele de orientação espírita kardecista, umbandista ou universalista. São pilares básicos para a sua sustentação. Aprenda a fazer a autoaplicação de reiki ou passes energéticos, a consumir água energizada com reiki ou água fluidificada e, a depender do seu segmento espiritual, manter a prática do evangelho no lar. Segundo os kardecistas, isso vai construir um verdadeiro escudo de luz, proteção ao redor da sua casa e da sua mente. Eu, particularmente, no meu caso, eu pratico a ativação da luz opalescente na minha casa, ativação de uma bolha de luz azul de proteção, o manto de proteção de Arcanjo Miguel, o manto de proteção da Mãe Maria, rezo para meu anjo da guarda. Então é como eu disse, a depender do seu segmento espiritual ou da sua intuição, você vai selecionando práticas que irão criar um escudo de proteção em você. Como o reikiano também desenha o visto roupão Shokurei, que é uma técnica que eu ensino logo no nível 1 de Reiki. Desenha o Shokurei nos chakras. E tudo isso acaba protegendo a gente dessas interferências que acabam alterando o nosso estado do ser. E para quem não tem conhecimento, entra em desespero, se identifica e acha que isso é seu. Por isso tem pessoas com medos excessivos, com medos repetitivos, martelando na mente. Será que é sua mente que está criando isso ou você está recebendo essas influências, captando esses sinais? Então, presta atenção em como viver com qualidade. Uma observação importante é que o número de ansiedade aumentou muito, de distúrbio de ansiedade. E é lógico que situações do dia a dia também acabaram se complicando. Uma instabilidade política muito grande, uma questão de emprego muito grande, dificuldade financeira, especialmente no Brasil. Isso aumentou no mundo inteiro, mas especialmente no Brasil. Nós vivemos um regime de impostos muito alto, de muita dificuldade, de muita coisa para pagar e para dar conta, e tudo isso cria muita ansiedade. No entanto, nós vamos reconhecer aqui com clareza que as pessoas, no geral, estão despertando a sua mediunidade. Talvez seja uma mudança de era, talvez seja alguma questão astrológica, eu nem sei, não tenho como dizer. Nós sabemos que a ressonância mórfica da Terra, a ressonância de Schumann, não lembro agora, mas é mais ou menos isso, a vibração. Existe uma medição da ressonância de Schumann, uma coisa assim, alguém me corrige aqui nos comentários, tá? Façam essa correção, por favor, aqui nos comentários. Essa ressonância de Schumann, alguma coisa assim. Que, gente, era 7 a sua escala, a sua vibração. Isso é mensurável, tá? Era 7, agora sobe para 80, 90, 200, 300. Então a vibração do planeta aumentou, mudou, tudo mudou. E muitas pessoas estão desenvolvendo a mediunidade ostensiva. Muita gente está começando a ter esses sintomas do nada. E estão desesperadas, porque muitas vezes é assim. Alguém que viveu a vida toda aí, seus 20, 30, 40 anos sem sentir nada e agora está começando a ter esses distúrbios. Então é razoável a pessoa achar que é só um problema fisiológico, mental, emocional. Mas a mediunidade está sendo desperta em uma escala absurda, por conta de todas essas mudanças nas vibrações. Então, olha só, vocês busquem mais informações, busquem
a terapia holística, o despertar da consciência, para que vocês realmente consigam viver com leveza diante dessa mudança que está acontecendo, diante da sua própria natureza e situação. Quando você aprende a dominar a sua mente e conhecer sua própria energia, você passa a identificar imediatamente quando um sentimento ruim não pertence a você. Ao entrar em sofrimento ou desespero, você aprende a fazer uma prece amorosa por aquele espírito ou por aquele ambiente, emitindo luz e compaixão. Com essa mudança de atitude mental, uma sensação incômoda de ansiedade se dissipa quase que instantaneamente. A mediunidade deixa de ser vista como um fardo pesado ou uma maldição para se tornar uma dádiva abençoada de serviço ao próximo e crescimento espiritual. A gente às vezes foca muito nessa dificuldade que o médium passa, mas os médiuns ostensivos, conscientes que trabalham, eles têm momentos que ninguém vai poder presenciar. Ele tem acesso a dimensões sublimes, a momentos de amor profundo, de paz, de beleza. Eles têm um conhecimento de que a vida continua, que ninguém tira isso deles. São muitas bênçãos, mas isso precisa ser aceito, trabalhado, estudado, tratado, disciplinado, educado e tudo mais. Se este conteúdo te trouxe clareza, descanso e paz para o seu coração no dia de hoje, não se esqueça de deixar o seu joinha, aquele like, né? Pois a sua curtida é fundamental para que o algoritmo do YouTube entenda a relevância deste vídeo e o entregue para milhares de pessoas que estão sofrendo com crises de ansiedade sem compreender a causa espiritual por trás disso. Inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Ative o sininho de notificações e compartilhe este link em seu grupo de mensagens e redes sociais. Muito obrigado pela sua carinhosa companhia até aqui. Mantenha sua mente tranquila, seu coração em paz. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz do eu. Até o próximo vídeo.